Vigilante com 19 anos de carteira assinada. Ele é casado e com um filho de 3 anos. Segundo aquilo que a gente viu, você tem um primeiro redutor. Qual é o primeiro redutor? A média aritmética, que é contada de julho de 94 até o momento atual. Legal? Legal? Então isso já reduz o cálculo. Eu fiz um cálculo aqui e fechou, peguei um exemplo aqui e fechou ali em 1976. Ou seja, um vigilante que a média dele, se fosse pelo normal, daria 2.300. Quase 2.300, 2.200 e pouquinho, 2.300. Mas como não vai ser descartado, então já reduziu para 1976. É o 100% da média, sem descartar nada, 1976. Já houve uma redução. Não está escrito em lugar nenhum que tem um redutor, né? Mas é para você entender que quando eu não descarto as menores, eu perco. Então eu estou chamando aqui de o primeiro redutor. Legal? Segundo redutor, quanto seria o valor se fosse aposentadoria por incapacidade? Então a gente viu que vai ser pegado 60% da média. 60% da média de 1976 vai ser 1.185. É isso que vai acontecer, né? É isso que vai acontecer. E tem um terceiro redutor ainda, olha bem, ele vai ganhar 50%, né, dos 60%, tá certo? O que está dizendo lá? Vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar para nós não se perder. Incapacidade permanente, 60% da média aritmética das contribuições contada desde junho de 94, acrescida de 2% para cada ano que exceder os 20 anos de contribuição. Legal? Essa é a incapacidade permanente. Então, olha o que vai acontecer ali, ó. O terceiro redutor é aquele que tem menos de 20 anos de carteira assinada, que ele vai ganhar 50% mais 10%, que nesse cálculo aqui daria 711,36, menos do que um salário mínimo. Então, o vigilante que tiver nessa condição aqui, a aposentadoria dele vai ser, olha bem, que louco, de 50% de 60%. A primeira redução pega a média, reduz para 60% e a aposentadoria é 50% e mais 10% por cada dependente. Vocês estão compreendendo? A primeira redução é a forma de calcular. Sobre essa base, você vai aplicar 60%. E o camarada vai ganhar a pensão 50% em cima dos 60%, que nesse cálculo aqui daria 711. Vamos lembrar que tem uma esposa e tem um filho de 3 anos. E o filho de 3 anos vai acrescentar o 10%. O 10% ali. O 10% é cento e poucos reais. É cento e poucos reais. 10% um filho de 3 anos. Ele vai ganhar de pensão cento e pouquinhos reais, que vai ganhar até os 21 anos. Isso aqui não é de deixar você revoltado? Não deixa qualquer um revoltado? E essa vai ser uma condição que eu estou colocando aqui como vigilante. Mas pensa na imensidão de trabalhadores. Pensa nos mais de 18 milhões de trabalhadores com carteira assinada, porque tem os trabalhadores que não têm carteira assinada. Pensa no mar, na imensidão, na massa de trabalhadores. Olha se isso aqui não vai gerar um problema social. Um problema social terrível, com famílias sem... Olha, o cara está acostumado, o cara organizou a vida dele em R$ 2.300, que é esse cálculo aqui. A vida dele está organizada em R$ 2.300. E aí esse cara vem a falecer. Ou seja, a família dele de R$ 2.300 vai ter que conviver, vai ter que viver com 711. É isso que eu estou falando, em outras palavras. É isso que vai acontecer. Uma vida que está organizada em R$ 2.300, por uma fatalidade, joga o camarada, joga a família para R$ 711. É possível um negócio desse? Calma. Para o vigilante, ainda tem outra situação. Vamos imaginar que esse vigilante morreu o quê? Morreu de câncer, que ele não morreu em nada que seja acidente de trabalho. Que ele morreu de câncer, que ele morreu atropelado, que ele morreu num acidente quando estava indo de carro. Ou seja, qualquer hipótese de morte que não seja acidente de trabalho, doença ocupacional ou doença profissional. Vocês estão vendo aqui que tem uma exceção, que a exceção é
Vigilante, 19 anos, carteira assinada, casado com um filho de 3 anos. A mesma situação. Só que agora, esse trabalhador, esse vigilante, ele vai morrer de acidente de trabalho. No posto de serviço dele, o posto dele foi tomado por criminosos, houve troca de tiro e ele vem a falecer. Ou pode ser um vigilante do carro forte, ou pode ser um vigilante na portaria de uma empresa, fazendo a ronda numa empresa. O que mais existe são históricos de morte de vigilante. Esse vigilante morrendo em trabalho vai ser considerado o quê? Acidente de trabalho. E olha o que está dizendo ali, vou voltar. Nas hipóteses de acidente de trabalho, doença profissional e doença do trabalho, que eu já dei até uma aula, inclusive, sobre isso, e a próxima aula que eu vou dar vai ser sobre isso aqui, doenças profissionais, as doenças do trabalho e o que é considerado acidente de trabalho. A gente já deu essa aula, mas nós vamos dar novamente, porque ela é muito presente agora. Esse tema, você entender o que é acidente de trabalho, o que é uma doença profissional e o que é uma doença do trabalho, agora virou muito importante. Por quê? Porque faz toda a diferença aqui. Então, olha bem, o primeiro redutor vai existir, legal? O primeiro redutor não escapa, porque é a forma de calcular. Mas, ó, 100% da média daria 1.976, igual lá. O que acontece quando o vigilante, se ele se aposentar, se ele perder a vida por incapacidade, deixa eu refazer. O que acontece se o vigilante morrer por acidente de trabalho? O que acontece? Eles vão calcular como é que seria a incapacidade dele. Primeira coisa, para mim definir o valor da pensão por morte, eu tenho que ver como é que esse camarada iria se aposentar se ele tivesse se aposentado por incapacidade. É assim que funciona. Tudo agora vai funcionar como você vai ganhar pela incapacidade. Aí vai gerar o quê? Vai gerar a pensão. A pensão você não calcula isolado, você calcula dentro da incapacidade. O que aconteceria com esse camarada? Ele ia perder a primeira redução, ele ia perder. O segundo redutor não teria. Não iria se calcular dos 60%. Ó, maravilha, isso aqui é bom pra caramba, já é uma distinção, né? Só que o que acontece? Não escapa do terceiro, que seria o quê? O redutor seria o quê? 50% em cima dos 100% da média. Ou seja, vai ganhar pela metade o que você está ganhando hoje. Assim, né? Nesse vigilante aqui, a família dele, ele está vivendo em torno de R$ 2.300. Conforme a forma de calcular, já baixa para 1.976. E a viúva e o filho de 3 anos vão ganhar 1.185. Considerando que 10% disso é por causa do 10% do filho, porque acresce 10% por dependente. Então, se nós tirar o filho, vai para 988. Ou seja, quando completar 21 anos, a viúva vai ficar recebendo 988. Então, pensa comigo, aquele primeiro impacto que eu te falei, é violento pra caramba, porque ele vai receber, vamos voltar aqui, ele vai receber 711. O vigilante que não, veja bem, que não sofreu acidente de trabalho, que não morreu por acidente de trabalho, nem por doença profissional, nem por doença do trabalho, tá certo? Então, ele vai para essa situação aqui. Acidente de trabalho, doença ocupacional, doença do trabalho, vai para essa situação aqui. Mas veja como isso também é terrível. Por quê? Como eu falei, nesse cálculo que eu fiz aqui, a base é R$ 2.300. Não vou mentir, é 2.900 e pouquinho, mas arredondando, 2.300. Ele vai reduzir a qualidade de vida para 1.185. Você veja bem, é 60%, né? Vocês entenderam bem qual é a diferença? É bem fácil da gente entender aqui, né? A diferença, no caso, quando é acidente de trabalho, a pensão por morte, pega 100%, mas você aplica 50% dessa média de 100%. Você perde, né? 2.300, você perde para 1.976 e aí a pensão é 50% desse valor, acrescido de 10% por cada dependente. Eu fico muito indignado.